Em mais um podcast do CRM Paraíba, eu, Cláudio Oreste, estou hoje com a doutora Giane Sarmento, que irá abordar tanto a parte de pré-natal como o parto seguro. Doutora Giane. Olá, eu sou Giane Sarmento, ginecologista e obstetra, e também especialista em patologia cervical e colposcopia e ginecologia da infância e adolescência. Vamos abordar inicialmente o pré-natal. Eu pensei que com o tempo, com o passar dos anos, a parte de a gravidez na adolescência iria, de certa maneira, reduzir. Mas eu ainda observo que ainda é uma incidência alta. Infelizmente, cada dia mais, né, as meninas elas iniciam a atividade sexual mais novas e por falta de orientação e muitas vezes de conversa até entre a sua família e em outros locais, né, uma conversa apropriada e orientações apropriadas, elas acabam engravidando, né, tendo essa gravidez indesejada. E nesse aspecto, com relação ao pré-natal, elas fazem um acompanhamento adequado? A gente tenta, né, orientar para o pré-natal. Como eu faço mais no hospital universitário, a parte de alto risco, elas são encaminhadas quando é abaixo de 14 anos. Mas o que a gente vê é que elas são atendidas nos postos de saúde, nas unidades básicas, mas o ideal seria que elas tivessem um atendimento de referência para aquela idade, porque os anseios, as dúvidas, elas mudam, né, e o acolhimento deveria ser outro também. Então, no caso, faz o acompanhamento de alto risco. Seria abaixo de 14 anos. Abaixo de 14 anos, né? Outra coisa que eu observei é que durante a pandemia houve uma solução de continuidade do pré-natal. Houve. O pré-natal, por ser uma essencial, né, ele continuou normalmente, tanto nos consultórios privados, no consultório particular, como nos serviços públicos também. Qual, assim, a importância para uma gestação segura, o pré-natal? Bem, é no pré-natal que a gente detecta todas as alterações, todas as morbidades que poderiam acontecer com aquela gestante. Desde o início, né, nos exames básicos no pré-natal, como no acompanhamento, né, mensal, porque as gestantes elas deviam fazer pelo menos 6 consultas durante o pré-natal. Seria o mínimo de consultas. De consultas nas gestações de risco habitual. Nas gestações de alto risco, isso vai depender da comorbidade que ela tem, né, e da evolução dessa gravidez. Então, a gente deve, né, solicitar todos os exames, fazer a rotina básica e, a partir daí, detectar várias patologias ou várias alterações com esses exames. E, a partir daí, nas consultas mensais, com verificação de peso, de pressão, de altura de fundo uterino, você pode detectar patologias ou outras alterações que podem levar a complicações no parto. Muita gente acha que é banal o pré-natal e muitas vezes falta o pré-natal e, infelizmente, também existe a questão principalmente nas unidades básicas, uma falta de segmento, às vezes por conta do próprio médico ou do pessoal da enfermagem. Nas unidades básicas, a maioria dos pré-natais são feitos pela enfermagem. Né? Falta o ginecologista e falta a participação de um especialista. Mas elas são, né, de acordo com o manual do Ministério da Saúde, orientadas a qualquer alteração fora daquele risco habitual, encaminhar para um serviço de referência. O problema é orientar essas grávidas desde o início do pré-natal sobre a importância, né, de continuar com o segmento, de ser necessário, inclusive para detectar todas essas possíveis complicações, para no fim ela ter um parto seguro, um parto livre de complicações. Nesse aspecto, assim, quais são as principais comorbidades que podem impactar numa gravidez, que assim, habitualmente você lida? Há 3 causas de mortalidade materna no nosso país.
A principal é a hipertensão, né? Aí, seguida de hemorragia e infecção. Então, hoje a hipertensão, ela merece um olhar, cuidado maior. Né? E até mesmo por conta da alimentação, obesidade. Obesidade, de maus hábitos, da necessidade da vida saudável, né? Da necessidade de atividade física, do sobrepeso, de outras complicações de antecedentes pessoais anteriores, né? Que a gente tem que verificar, notar, avaliar aquelas pacientes que têm esse risco para fazer a prevenção, para que ela não façam ter uma complicação, deixe de dar continuidade a seu segmento e evitar esses riscos. Então, quer dizer que a hipertensão, que é, na verdade, um fator importante, a parte de infecções também. Isso, né? E a hemorragia pós-parto. No caso de hemorragia pós-parto. Eu participei durante um certo tempo do comitê, fui presidente do Comitê de Mortalidade Materna Infantil. E a gente fazia muito levantamento de causas de óbito na investigação, né? Para tentar evitar essas causas. Mas, no caso, particularmente, a gente observava que, no caso das pacientes hipertensas, elas não tinham uma boa referência no momento em que tinha alguma intercorrência. A pressão aumentava, às vezes era atendida num pronto-socorro e o pessoal não tinha uma rotina adequada para gestante. O que necessita justamente ter uma referência. Né? Ela, durante o pré-natal, se ela já é hipertensa anterior ou se ela desenvolveu a hipertensão na gravidez, ela ser orientada a ter um controle pressórico, né, em casa, na sua unidade básica, com registro, e que, numa dessas urgências, ela vá a uma maternidade especializada, então, na maternidade. E não procurar um pronto-socorro ou uma UPA, né, que ela vai estar assistida com todos os recursos disponíveis dentro de uma maternidade. Outra coisa que eu observo é a questão da infecção urinária como um dos motivos de parto prematuro e infecções no recém-nascido. Esse controle, na época que eu fazia parte do comitê, deixava a desejar nas unidades de saúde, principalmente a questão da urocultura. É importante esse segmento e essa avaliação especificamente nesse ponto. O sumário de urina, né, ele faz parte dos exames básicos do pré-natal, de rotina. E ele tem que ser realizado nos 3 trimestres como rastreamento. E a paciente deve ser orientada, né, a qualquer queixa urinária procurar um serviço de urgência. A mulher ela tem mais tendência a ter infecção urinária do que o homem, pelo tamanho da uretra, mas assim, na gravidez isso piora. E a urocultura a gente utiliza mais como controle, né, para o controle da infecção, né? Quando não está disponível nas unidades básicas, só o sumário de urina, a gente utiliza mais a urocultura para fazer o controle do tratamento. Mas é uma causa de incidência alta de parto. De parto prematuro e de infecção do recém-nascido também. Que preocupa, né? Preocupa. Com relação à questão das sorologias que deveriam ser feitas, a gente teve, se eu não me engano, também durante a pandemia, a gente teve um lapso grande dessa sorologia pela demora do resultado. O que deve ser realizado, né, nos 3 primeiros meses, né, de início mais precoce possível, principalmente no que diz respeito à toxoplasmose, quando é positivo, que você tem que iniciar o tratamento, né, o mais precoce possível, né, para a proteção do concepto. Às vezes, dependendo dos serviços, ela demora um pouco mais, o que dificulta o tratamento. Tem algum centro de referência para acompanhamento específico das pacientes com sorologia positiva para toxoplasmose? Nos serviços de alto risco, porque a partir daí de alto risco, isso, né? Porque a partir daí ela vai ter que fazer exames, tanto as ultrassonografias com o profissional especializado, como também, se possível, o exame do líquido do bebê, que é o PCR do líquido amniótico. Que é feito também nesse serviço de referência. De referência. Né? Quando disponível. Quando disponível. Agora, outra patologia que me preocupa muito é a questão da sífilis. Eu vejo, pelo menos nas maternidades, uma incidência
maior de sífilis? Está crescendo. Infelizmente, nesses anos de obstetrícia, a gente tem notado o aumento gradativo dos casos dos exames sorológicos positivos. Principalmente ao chegar na maternidade, ela faz o teste rápido, né? A gente faz o teste rápido e esse número realmente tem crescido. Era de esperar que era para estar diminuindo, né? Com acesso à informação, com divulgação, com tudo, mas... Infelizmente, o não uso, né, dos meios de proteção tem aumentado e também a falta de procura de assistência durante o pré-natal e com os exames adequados você também expõe o concepto à sífilis congênita. Né? Com referência também, quem pega sífilis, a gente tem até um ditado, pode pegar HIV também, né? Pode. Qualquer doença sexualmente transmissível. Com relação do HIV, de certa maneira, como é uma doença que ficou muito na mente das pessoas como uma doença grave e precisa, de fato, de um segmento, o pessoal tem mais cuidado nessa área ou impressão? Impressão. Eu acho que hoje os serviços que atendem a patologia, né, a paciente com sorologia positiva, ela tem aumentado a incidência e a impressão que a gente tem é porque como virou quase uma doença crônica, né, deixou-se mais, perdeu-se mais esse cuidado, né, e os segmentos, nos serviços especializados, porque a paciente com sorologia positiva grávida, ela tem um serviço especializado para atender só esses casos. Então, continua alerta a população para a prevenção dessas doenças, né? Um outro aspecto no segmento, né, são as patologias, são as parturientes idosas, com certa idade hoje. A partir de 35 anos já é considerada idosa. Eu lembro uma frase que antigamente idosa é quem tinha 40 anos. Hoje, 80 ainda se sente jovem, né? Mas para a questão da gestação, é o parto de risco a partir dos 35 anos. As mulheres elas estão retardando a maternidade, né? É um fato. Elas têm com outros anseios, outras prioridades, né? Principalmente a realização profissional. A partir dos 35 anos, a gente tem um problema que é a diminuição da fertilidade. Né? Não é só os riscos da gravidez. Fica cada vez mais difícil de engravidar. A mulher ela nasce com uma quantidade determinada de óvulos, diferente do homem que para a produção do espermatozoide é contínua. Quase contínua. Né? Então, ela atinge seu pico ainda na vida intrauterina. Os seus folículos ainda são na vida intrauterina. Então, a cada ano ela vai perdendo aquela reserva folicular e aos 35 anos ela começa a diminuir. Então, a gente tem que ter, né, um cuidado e uma orientação, né, para essas mulheres. E muitas, né, quem tem o recurso já, elas começam a falar já de congelamento de óvulos para uma gravidez. Até celebridades já falam isso em redes sociais, né? Mas de certa maneira, é um certo gasto e custo, né? E alto para alguns. Né? Mas, de uma maneira geral, o ideal no planejamento familiar a idade adequada seria em torno de quanto? Até os 35 anos. Até os 35 anos. Então, quem está ouvindo, que pensa em engravidar, aproveita a dica. Né? Procurar o seu médico, fazer seus exames para ver quanto tempo ainda a sua reserva folicular está. Giane, você faz o pré-natal de alto risco. O que é que a gente considera critérios de alto risco de uma maneira geral, né, para esse segmento? Pelo Ministério da Saúde, existe uma lista extensa, mas acima de 40 anos, doenças prévias como a hipertensão crônica, diabetes, patologias como acidentes vasculares, cerebrais, epilepsia. Então, assim, é uma gama de comorbidades que indicam. Tinha também, não sei se ainda é alta incidência de mulheres com
febre reumática ou sequelas. Hoje é menos. Eu acho que o tratamento na infância tem sido mais efetivo. Tem sido mais efetivo. A gente vê pouco. Eu acho que os ambulatórios dos serviços de alto risco, acho que a grande maioria é diabetes, né, gestacional e hipertensão, as 3 formas, a hipertensão crônica, pré-eclâmpsia e a hipertensão gestacional. A diabetes tem uma repercussão também para o bebê, né? É mais para o bebê do que para a mãe, né? Assim, a mãe ela pode ter complicações futuras, mais riscos de doenças coronárias, mais risco de ficar com diabetes no futuro. Mas a hipertensão ela chama mais atenção pelas complicações materno-fetais. O diabetes ele precisa de um olhar pelas complicações para o concepto, né? E os critérios de diabetes é diferente de uma população geral na gestação. Na gestação. Às vezes as pessoas não têm não sabem ainda que uma glicemia de jejum, a partir de 92, ela já é considerada diabetes gestacional. Então é importante alertar a população. Alertar e um pré-natal. E o acompanhamento, né? O acompanhamento. E nem sempre toda mulher vai precisar de algum tratamento medicamentoso. De insulina. A recomendação inicial é a atividade física e uma dieta. Uma dieta com orientação do nutricionista. E se caso não responder, aí que vai para quando você tem, aí você faz o monitoramento da glicemia, né? E a partir daquele monitoramento, se ela tiver acima de 30% de glicemias alteradas, é que a gente vai para a medicação. É importante lembrar que a gestante diabética ela tem direito a receber o glicosímetro e as fitas. Não sabia. Pelo serviço público. É mesmo? Então, quando ela chega... Eu acho que uma grande parte, talvez, desconheçam. Quando ela chega no serviço, é feito um protocolo, um formulário, e ela vai pegar o seu glicosímetro e suas fitas. Para ela mesma fazer esse controle. Para ela fazer, e ela recebe o controle, e ela vem na consulta com seus controles anotados. É interessante isso, mas eu queria que fizesse uma revisão do pré-natal, que para a população de uma maneira geral, ela valorizar esse pré-natal nesse segmento. O que você tem para colocar? No segmento de uma forma geral. Exato. O pré-natal ele é importante. Desde um hemograma que você detecta uma anemia e que é prejudicial para o desenvolvimento do concepto, até um diabetes, né? Até verificar uma pressão, onde você pode determinar um pico pressórico que pode estar ali uma pré-eclâmpsia, que, como eu falei antes, é uma das principais causas de mortalidade materna no nosso país. Então, para isso que o pré-natal é importante, para prevenir essas complicações de infecção urinária, de tratar uma sorologia para toxoplasmose que vai afetar o concepto, de rastrear um diabetes gestacional, de uma infecção urinária, né, e de uma sífilis. Então, tudo isso é importante, inclusive a orientação sobre o parto já começa no pré-natal. Sim. E sobre as vacinas que protegem também o concepto. Então, quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Prazer todo meu.